O canal Eu Dono, hoje aqui com a entrevista com o nosso amigo Kleber, não é? Obrigado. De Paula da FBN, do Cliente Agente, né, Kleber? Sim. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a jornada empreendedora. E eu convido você a ficar por aí que vai ter muita coisa legal nesse nosso quadro, nessa nossa entrevista. E aí, Kleber, como é que foi quando você decidiu empreender, cara? Como é que foi essa decisão sua? Legal, André. Bom, primeiramente, obrigado pela oportunidade de estar aqui falando. Espero que essa nossa conversa possa agregar, né, trazer valor para a vida de alguém. No meu caso, a decisão de empreender não foi uma decisão como tanto a gente ouve hoje, né? Hoje a gente ouve muitas pessoas dizendo que estão empreendendo por um propósito, ou para resolver uma dor, ou até porque enxergaram uma oportunidade de investimento. No meu caso não foi assim que aconteceu. Eu trabalhava como metalúrgico e o meu propósito era um propósito muito pessoal, né, de ter liberdade. E eu enxerguei na carreira de seguros a oportunidade de construir algo a partir do zero, porque não precisava de investimento, né, tinha uma baixa barreira de entrada e que me permitia não ter limites, né, porque a gente precisa das pessoas, né, e de fazer um trabalho para que as pessoas continuem nos ajudando, nos indicando, nos referenciando. Então a escolha foi essa. Então eu empreendi por necessidade, no entanto escolhi um setor onde eu pudesse prestar serviços e não dependesse de estoque, não dependesse de grandes investimentos, ou seja, era eu mesmo e o mundo. Legal. Olha que interessante. Você ressaltou aqui um valor muito forte, muito presente, né? E aqui no Eu Dono a gente fala muito sobre isso, que é o valor da liberdade. Você estava dentro de um processo, você estava trabalhando numa empresa, CLT, e aí como é que você se via dentro daquela empresa CLT? O que fez, foi a chave da virada, que você disse, poxa, eu não me vejo aqui daqui 30 anos, daqui 40 anos, preso aqui nesse regime, né? Eu me vejo com liberdade para empreender, é isso? Mais ou menos, né? É mais simples, né? No meu caso eu não me encaixava. Tinha grandes dificuldades até de aprender algumas atividades que para os meus colegas eram fáceis, né? Eu sabia que eu não era limitado, mas eu sabia que eu não tinha facilidade com aquelas atividades que eu desenvolvia ali. Mudou muita coisa também no mundo do trabalho, né? Hoje as pessoas são mais livres para trabalhar, mesmo trabalhando em uma empresa. Na minha, por exemplo, as pessoas têm bastante liberdade para se desenvolver, a gente não fica vigiando ninguém porque acredita na autonomia, né, da pessoa. Na boa vontade, no desejo, enfim. Naquela época era um pouco diferente, eu tinha 22 anos de idade, hoje eu tenho 45, então os meus chefes também pensavam diferente, eram de uma outra geração, era mais difícil mesmo para um jovem ficar. No entanto, muitos outros ficaram e foram extremamente bem-sucedidos e criaram suas famílias, tiveram sucesso, enfim. Mas é uma opinião muito pessoal, eu acho que esse desejo, né, por desafios, de você buscar o novo, de você correr atrás de algo que nem você mesmo sabe identificar naquele momento, mas você sabe que tem alguma coisa diferente para fazer. Então é muito pessoal isso. Mas para mim foi bem isso, né? Eu queria fazer algo novo, eu queria ter liberdade, eu queria não ter horário. No entanto, isso é perigoso porque... É uma ilusão, é uma grande ilusão. Na verdade, você não tem horário, mas depois você não tem sábado, você não tem domingo, você não tem feriado. Mas eu estou bem feliz com a decisão. Que legal, que legal. E como foram os seus primeiros passos nessa trajetória? Como foram os seus primeiros passos nessa jornada? Bom, eu comecei a me identificar com o seguro através de amigos, né? Pessoas que eu via que trabalhavam nessa área e que falavam muito que o seguro era uma plantinha, que você tinha que plantar, regar, porque ela sempre ia crescer. E de fato é verdade, né? Uma carreira de seguros bem desenvolvida é uma bola de neve que não para de crescer. Então eu observei alguns amigos, conversei com alguns amigos, e o meu primeiro emprego foi numa corretora de seguros, realmente, de um colega, e como vendedor, né? Eu fiquei por mais de 4 anos lá com eles. Então o começo foi assim.
identificando alguma coisa que podia crescer a partir do zero, que dependia de mim, mas obviamente que alguém precisou me dar a oportunidade para que eu pudesse começar. Então foi bem assim. Legal. Conheço o Kleber pessoalmente, cliente dele também, e vejo que a sua empresa é uma empresa diferente, cara. Você tem valores diferentes, você tem visão diferente sobre empresa, sobre time, né, sobre processos, sobre visão de futuro. Conta um pouquinho para nós como é essa visão. Legal. Como é esse jeito diferente de tocar negócio? Bom, tá fazendo sentido, né? Porque se você tem essa percepção, então tá fazendo sentido. É difícil para uma empresa pequena que não tem grandes volumes de dinheiro para fazer um trabalho de brand awareness conseguir passar essa visão para o consumidor, para o parceiro, né? Precisa realmente estar na essência da gente. E tem que ser uma coisa que você faz todos os dias, ininterruptamente, para conseguir transferir isso para os outros. A visão que eu tenho é a seguinte: a gente não tem que trabalhar pensando em que produto eu vou vender. A gente tem que trabalhar pensando em que problema eu vou resolver. Porque a partir do momento que o teu foco está em resolver o problema das pessoas, independente de qual for o produto, você vai dar o seu melhor. Porque muitas vezes um bom remédio mal aplicado não vai resolver o problema da doença do paciente. A diferença entre veneno e remédio é a dose, né? Exatamente. Então, acho que o foco no cliente é o que faz a gente ser mais diferente, né, nesse sentido. Tem tantas outras empresas tão boas quanto, talvez até melhores, mas dentro do ambiente, né, ou dos ambientes onde a gente trabalha, a gente preza por sinceridade, a gente preza por foco no cliente, e não vender pura e simplesmente só para ganhar dinheiro, e sim para resolver problemas. E agora, né, com esse novo cenário de transformação digital, que nada mais é do que a transformação do ser humano, né, a gente está procurando, né, estar à frente. Então, mudam-se as mentes para depois mudar os processos. Então, o que a gente vem fazendo, né? A gente vem trabalhando e conversando diariamente, constantemente, no sentido de analisar melhor o que a gente está fazendo, para evitar que você continue fazendo por mais tempo algo que não faz sentido, né? E coletar dados, coletar informações, pedir depoimentos, e realmente ouvir mais o cliente. Eu acho que a verdadeira transformação, e é o que a FBN vem fazendo, é ouvir mais as pessoas para entender mais o que elas precisam, para aí sim buscar soluções para elas. E não buscar produto para o cliente, sim. Não buscar cliente para o produto, e sim buscar os produtos para os clientes. Uau! E essa faz toda a diferença, Faz né? toda a diferença. Você tira o produto do centro e coloca o cliente, a pessoa no centro. A pessoa, né? Sim. Enquanto a gente evolui, a gente percebe que o que mais importa são as pessoas, de fato, né? E não os produtos. Eles são criados para elas e não o inverso. Legal. Então, acho que essa nossa percepção legítima, genuína, é o que está fazendo com que a gente se mostre uma corretora, que na verdade não é mais uma corretora, né? A gente tem várias outras soluções que não são só seguros, mas é o que se mostra, é o que vai fazer a diferença para o futuro desse mercado, na minha opinião. Uau! E aí a gente pode, você disse aí de uma coisa interessante que são as transformações digitais, né? A transformação digital que o mundo tá passando, né? A quarta revolução industrial, essa onda disruptiva, né? E como que vocês estão acompanhando ou, na verdade, capitaneando isso no seu setor? Tá. Bom, o objetivo, né? Isso é uma opinião minha. É óbvio que eu conversei com muitas pessoas, né? Pessoas que estão anos à frente de mim, no que diz respeito à revolução, à transformação e à inclusão de plataformas digitais no ambiente de seguros, que é o meu mundo, né? Eu não sei falar de outra coisa. O objetivo, no final das contas, é conexão. Legal. Né? Quando eu comecei nesse mercado, há 23 anos atrás, uma seguradora, qualquer que fosse, ela precisava de mim para ir até a casa do meu cliente. Então, ela tinha que se submeter a mim para que eu entregasse algo ao cliente. Né? A gente não usava e-mail, a gente não tinha todo esse aparato de comunicação. Hoje, o que acontece? Hoje, qualquer companhia
consegue falar com qualquer cliente por aqui. Qualquer empresa consegue falar diretamente. E o meu papel, ele fica alijado do processo se eu não tiver conexão. Então, para mim, o ponto mais importante da transformação digital é encontrar formas de se conectar com o consumidor. Tanto do ponto de vista de como eu me conecto, em que plataforma eu me conecto, como por que ele vai querer se conectar comigo. Ou seja, se eu sei que o André é marido e pai, eu preciso prover para ele informações interessantes para quem é marido e pai. Se eu sei que ele é um profissional de comunicação e tem uma câmera como essa que está gravando a gente agora, por exemplo, talvez eu possa falar para ele algo referente à câmera dele que ele não sabe. E essa informação que ele vai ter de mim vai criando elo ao longo do tempo. Antigamente, empresas como a minha vendiam um seguro para o cliente e levavam 11 meses para falar com esse cliente de novo. E às vezes dependia do infortúnio para conseguir prover serviço e para conseguir mostrar o seu valor. Hoje, com a tecnologia, a gente pode mostrar o nosso valor de formas diferentes, criando micromomentos em que o cliente se conecta com a gente e a gente entrega alguma coisa relevante. Legal. E isso faz com que essa relação, apesar de digital, seja mais próxima. Então, é nisso que eu acredito. E olha só, talvez isso que você está dizendo tenha a ver também com o pensamento, com o mindset de abundância versus escassez, não é? Sim. Que seria, olha, eu preciso esperar um infortúnio para me relacionar com o meu cliente, ou seja, eu só ganho quando ele perde, pensamento de escassez total. Sim. Ou gerar valor, criar oportunidade de gerar valor para o cliente, pensamento de abundância, não é? Sim, principalmente quando a gente está falando de seguro, o que acontece? O cliente ele tem uma relação mais ou menos assim, eu comprei um carro, eu fui fazer um seguro e eu entreguei para a corretora ou para a seguradora R$3.000. E aí passa um tempo em que eu dirijo bem, deixo ele em estacionamento, e daqui a 12 meses eu preciso novamente entregar R$3.000. E eu fico pensando, o que eu ganhei? Né? Bom, eu ganhei que eu tive tranquilidade, eu ganhei que eu podia desenvolver todas as minhas atividades sem ficar pensando nesses infortúnios, sabendo que eu teria a devolução, né, do meu bem, caso algo aconteça. Mas tem muitas outras coisas por trás disso, muitos outros serviços que podem ser oferecidos através de um seguro e que ficam guardados na gaveta. E eu não fico sabendo. Então, conseguir mostrar para o cliente que ele tem outras possibilidades. Vou dar um exemplo. Na minha corretora a gente trabalha muito com clínica odontológica. Clínica odontológica, ela tem, até pela natureza da atividade, por lidar com saúde, ela tem uma obrigação de manter rigorosidade na limpeza, por exemplo, da caixa d'água. E o dono da clínica odontológica muitas vezes não sabe que através da seguradora ele pode solicitar essa limpeza gratuitamente. Olha só. E a gente não fazia esse trabalho de comunicação. A partir do momento que você faz esse trabalho de comunicação e agenda e faz esse trabalho para ele, o seguro ganha uma relevância diferente. Uau! Né? O cliente para de pensar que o seguro é só para um momento de desgraça. E sim que ele pode usar isso para um serviço adicional e melhorar a qualidade da empresa dele, ter mais tranquilidade, economizar dinheiro, enfim. Tem uma série de atribuições aí. Que legal. Então, acho que, falando de escassez e falando de abundância, a gente enxergar a necessidade do cliente, enxergar o que o produto pode fazer para supri-las, já é uma mensagem diferente, mais abundante. Total. Falando um pouquinho sobre o seu projeto, né? Do mundo das startups, aí, o projeto Cliente Agente. Legal. O que acontece? Quando a gente fala de startup, as pessoas já começam a imaginar o Uber, já começam a imaginar o Airbnb, né? Porque são as que tiveram sucesso, começam a imaginar os unicórnios. Mas não é nada disso, né? Para a grande esmagadora maioria das startups. Eu brinco que é sangue, suor e lágrimas. A gente lida com escassez, extrema escassez, de tempo, de dinheiro e às vezes até de entusiasmo. Porque toda startup, ela precisa de uma força inicial muito grande para que as pessoas se acostumem com a ideia. Então ela nasce de uma ideia
e ela sofre muito no começo. E aí a energia do empreendedor que precisa estar alinhada, né? Eu acho que a startup, ela realmente separa o empreendedor com propósito daquele cara que só quer ganhar dinheiro. Sim. O cara que só quer ganhar dinheiro não sobrevive num cenário de startups. No meu caso, o que aconteceu? Eu não entrei nesse ambiente de forma planejada, eu não tinha me programado para isso, eu tenho já 45 anos e a molecada, né, que a gente brinca, é bem mais jovem nesse ambiente. Eu tinha criado o Cliente Agente para minha corretora, porque eu sentia que tinha alguma coisa de conexão que precisava ser feita. E o que acontece? No ambiente de corretora de seguros, o principal atributo é confiança. E se você quer se conectar com o teu cliente, a forma mais inteligente, na minha opinião, é buscar informações dele, depoimentos dele, indicações dele, porque quase toda corretora de seguros sobrevive, cresce através de indicações. Então, olhando para esse mundo, né, do referral marketing, a minha ideia foi criar uma forma onde o meu cliente ele pudesse colaborar, né, com o crescimento da minha empresa, aprender com a gente, né, e começar a fazer parte desse mundo, e aí com isso a gente conseguir ter uma conexão. Então a ideia foi ter realmente um programa, um Member Get Member a princípio, que depois evoluiu bastante, onde eu pudesse ter uma conexão, dar algo em troca, mas não no sentido de pagar o cliente para ele trazer negócio, e sim no sentido de reconhecer o cliente pela fidelização, né, pela fidelidade. E quando eu comecei a comentar no mercado de seguros que eu estava fazendo e estava percebendo que fazia sentido, eu fui muito estimulado a desenvolver para o mercado. Então, não sabia o que era efetivamente uma startup, mas eu acabei entrando rápido nesse processo. A gente se inscreveu numa aceleradora de startups sem ter uma ferramenta, só com um MVP, né, que rodava na FBN. E a gente foi selecionado entre 1.080 startups. Uau. Né, entraram 5. Por conta da sinergia com a aceleradora, uma aceleradora de uma seguradora, né, a aceleradora da Porto, a Oxigênio, e eles viram essa sinergia, eles têm um propósito muito intenso de empoderar o corretor, até pela essência do negócio deles, e a gente foi selecionado, e durante a aceleração a gente construiu a ferramenta, e hoje tem aí aproximadamente 150 corretoras utilizando a startup para se conectar com os seus clientes. A gente está impactando já milhares de pessoas e acho que nós vamos impactar muitas pessoas. No final das contas, referral marketing no mercado de seguros serve para educar o consumidor, serve para muito mais do que só trazer lead. Então, nossa proposta é realmente contribuir para um ambiente onde o consumidor entenda um pouco mais a razão do seguro. Porque tem um fator social, inclusive, nessa questão. Né? Principalmente para a gente que tem filho pequeno. O seguro é muito importante. Então, a minha experiência tem sido essa. É uma experiência bem difícil, mas é uma experiência muito gostosa de viver e inclusive que trouxe um ganho muito grande para a minha corretora. Transformadora para você? Para mim foi bastante transformadora. Eu realmente não empreendo por grana mais, só. Né? Embora eu precise bastante. Tenho família, enfim, necessidades, a gente tem obrigações. O dinheiro num negócio é o sangue. Exatamente. Mas quem vive só de sangue? Não tem jeito, você precisa de todas, você precisa de... É uma estrutura complexa, precisa de um organismo, né? Mas a principal lição que eu tirei foi a seguinte: a partir do momento que eu penso no crescimento da minha empresa através da indicação dos meus clientes, eu preciso repensar toda a jornada, porque se a jornada não for boa, eu não vou conseguir ter a recomendação lá no final. Então, é um fundo de funil que norteia todas as etapas anteriores. Então, achei que foi muito assertivo nesse sentido e eu tenho certeza que, assim como a minha, as empresas que aderirem a esse modelo de negócio, independente do setor, vão conseguir ter mais sucesso. Muito bom. Agora falando diretamente para o empreendedor que está querendo começar, que está tomando a decisão. Se você, Kleber, precisasse começar tudo de novo, o que você faria? Bom, respiraria bem fundo, né? Em primeiro lugar. Buscaria estar com pessoas melhores que eu, né? Tem muita gente melhor que a gente em todo lugar. Eu acho que isso é primordial. Procurar ser o menos inteligente da mesa, né, para que você possa aprender sempre. Buscar pessoas que são entusiasmadas realmente, né, que tenham realmente força de vontade.
não ficar pensando só em dinheiro, porque ele é uma consequência. Reduziria o custo fixo o máximo possível, o pessoal inclusive, porque vai ter momentos em que você vai ter que escolher entre pagar a conta de luz da tua casa ou a conta de luz da empresa. Eu estou usando essa forma ilustrada de dizer, né, que vão ter momentos de decisão. Eu compro uma plataforma de CRM para minha empresa ou compro uma plataforma de streaming para minha casa? Então, são formas que a gente tem que pensar, né? Eu compro um computador novo para minha empresa, uma bicicleta nova para mim. Então, o tempo todo a gente está nesse dilema, né? E eu acho que isso nunca vai acabar. Pensar em selecionar gente boa, né? Se você vai contratar uma pessoa para te ajudar, busca gente boa. Não busca só pelo melhor currículo, mas busca por gente idônea, por gente séria, comprometida, né? Que não vai te abandonar no primeiro desafio. E nem na primeira oportunidade, porque surgem oportunidades para as pessoas o tempo todo. Acho que um grande valor que eu consegui foi ter uma equipe de gente séria, de gente boa, de gente realmente honesta, que se preocupa com o cliente e que não fica contando mentira para vender. Eu acho que isso é um ganho, é algo muito valioso, né, que a gente construiu. E não estava nos planos, aconteceu por causa da essência. E equipe leal, né? E lealdade. Se você for leal, provavelmente você pode ter lealdade de volta. Se você não for, provavelmente você não vai ter. Então acho que é isso. E muita energia, né? Porque tempo, dinheiro e entusiasmo, né? Eles são finitos. Né? Os três são finitos. Então tem que se encher realmente de muita vontade antes de começar a empreender. Muito bom, muito bom. Para quem está com medo de começar... Vai com medo mesmo. Vai com medo mesmo. Acho que não tem que ter medo, não. Se você tem um propósito, se você tem uma habilidade e se você tem paixão, não tem por que ter medo. Se não der certo, volta para a prancheta e faz novamente. Legal. É isso aí. Então você pode começar a empreender sim, né? Você pode... Deve. Desafiar-se todos os dias a ser um melhor empreendedor, uma melhor pessoa para entregar um propósito transformador para um grupo de pessoas para transformar o mundo num lugar melhor. Sem dúvida nenhuma. Não é? Empreender faz parte disso, sim. Muito bom. E nos próximos vídeos a gente vai continuar essa série de entrevistas. Agradecemos aqui o Kleber. Obrigado, Kleber. Eu que agradeço. Por ter aberto espaço da tua empresa e um espaço na tua agenda, que é o mais desafiador aí, muito compromisso, muito aplicado. Mas é um grande exemplo de empreendedor para mim e eu espero que também seja um grande exemplo de empreendedor para você. Muito obrigado. Muito Legal? obrigado, André. E vem com a gente porque nós te empreendedorizamos. Bora para cima.